Boa noite! Boa noite, Cris. Beleza? Boa noite, Juan. Tudo bom com você? Tudo na paz, graças a Deus. Mais Mas uma aqui, sexta-feira. Estamos aqui. quase um ano, vamos começar a fazer contagem regressiva já. Porque a gente começou o sextou, tem 10 meses. Então falta pouco tempo. E Opa! nesse formato, se eu não me engano, são 9 meses e meio, alguma coisa assim. É que a gente Então, fez, em nós breve, fizemos uns pilotos, né, em outro aplicativo, até entrar aqui. a Olha gente fez um só, pouco diferente, mas já estamos mara- bastante tempo já. maravilha, muito bom saber. Ó, o Eros aqui acompanhando. O Eros está desde o começo nos aturando aqui toda O sexta-feira. Eras foi a Elda Petrin que indicou e ela foi a primeira participante desse novo formato que a gente está fazendo. Desse novo formato, é Então verdade. ele tá bem no começo mesmo. Ele sugeriu vários temas já que a gente usou, várias ideias. Isso. Ah, Então, um abraço aí. maravilha. Então, a Elda precisa arrumar um tempinho para sextar com a gente, É, né? tem que Tá, tentar vamos. né? Eu acho que É vamos tentar chamar ela no aniversário de um ano do sextou, porque ela fez o primeiro, ela tem que fazer o de um ano, né? isso, boa Porque ideia, boa ideia. sobe a red tag aí. É, Vai dar pra- é isso vai aí. sei lá, Então, tá. E o é que que isso nós aí, Cris. temos? O que que nós temos de recado hoje? Vamos lá. Bom, falar da palestra, né? Da nossa querida palestra de domingo. Eu vou te cobrir um pouquinho. Aqui. Colocar o Luiz Armando no seu lugar. Nosso Uhum. querido Luiz Armando, que estará conosco domingo, presencial, lá no Centro Espírita Irmã Ângela, lá na Rua do Grito, 165, bairro do Ipiranga. Ficamos próximo ao metrô Sacomã. Então, 9 horas da manhã, começa uma super palestra, ele falando do tema Sede Perfeitos. Né? Quem já acompanha o Luiz Armando aqui normalmente no nosso sextou, fica aí o convite, já conhece, né? Já tem uma noção da quantidade de conhecimento, de tudo que ele agrega, né? Trazendo para nós nessas palestras. E palestra presencial é melhor ainda. Então fica o convite aí, domingo, 9 horas da manhã. A casa ela já está aberta a partir de 8h30, a gente já está aberto, né? 8h40 a gente começa o evangelho para os médiuns e os trabalhadores da casa, depois 9 horas começa a palestra. Depois da palestra tem a vibração, é feita uma vibração e o trabalho do passe, a gente dá o passe. Então vem passar sua manhã, um pouquinho da sua manhã de domingo conosco, depois com certeza vai levar bastante pensamentos e vibrações boas para sua casa, para sua família, para o seu resto não, né? Mas para a sua sequência de domingo e para começar a semana, né? Porque nada, domingo é o primeiro dia da semana. A gente fala de segunda-feira, mas domingo é o grande dia em que a gente descansa, já está com as baterias recarregadas para começar a semana. Então vem aprender a ser de perfeitos e vem fazer uma palestra aqui conosco, né, Juan? É isso aí, Cris. O E Luiz, hoje, o Luiz então. Armando, ele é o nosso convidado sempre especial, ele está praticamente todo Então, mês aqui, né? ele tá sempre por aqui. É muito querido, é uma enciclopédia viva, né? Se Traz muito perguntar, ele conhecimento. sabe. Nós contamos para o povo já da palestra dele, né? Não desmerecendo todos os outros palestrantes, né? Que sempre tiveram conosco, que sempre trouxeram muitas coisas interessantes, né? A Sim. última palestra, né, que ele fez com a gente, que foi sobre a aura humana, O né? último sextou foi com o Ian Luiz, ele fez sobre a aura humana. O último não, E né? Antes no último. O último foi com o Marco Milani. sim, é. Mas o último do Luiz conosco foi a Aura Humana, né? Que a gente teve 2.000 visualizações. Acho que já está passando das 2.000 visualizações. Então, é um tema bem bacana. Vale a pena o pessoal compartilhar com os amigos, né? E sempre passar lá no nosso canal, deixar um joinha, né? Se inscrever também. Nas palestras, no sextou, né? Então, colaborar com comentários, gostou, não gostou, gostaria de ouvir alguma outra coisa, entra lá no chat, fica o chat lá, né, os comentários, espaço para os comentários nos vídeos, aí deixa lá as perguntas, deixa os comentários, a gente está sempre de olho, ou manda um e-mail para nós, vamos colocar nosso endereço de e-mail aqui, que é o canal de comunicação com a nossa casa, que é o dúvida.ceia@gmail.com.
Então também nós estamos sempre olhando, né? A gente está sempre falando das campanhas. Agora a gente vai ter uma festa junina no Ceia, né? Mas amanhã a Ivana, amanhã não, segunda-feira a Ivana vem para comentar, para contar para o pessoal a novidade, né? E falar do nosso sebo online, né, Juan? Sim, sim. Pessoal, a gente está com bastante título, está chegando bastante coisa nova aí, então o pessoal vir participar, né? Pedir os livros. Onde é que está o nosso bannerzinho aqui com a propaganda? Vou ter que te cobrir. Não, não vou cobrir você, não. Vou cobrir eu agora e você fala do mundo dos livros. Não, isso aí, a gente tem a gente recebia muitos livros de doações, né? Então a gente acabou criando esse Sebo Online, que é uma página, né, no Instagram que a gente tem, onde nós postamos os livros que nós temos, né? A gente dá a introdução do livro, o preço, enfim. Faz um tempo que a gente não posta por causa da correria, mas nós temos muitos livros ainda. Então, quem quiser algum livro do nosso Instagram, ou algum livro que não está lá, mas que a gente tem, é só entrar em contato e a gente vê as formas de disponibilizar esse livro para as pessoas, né? Seja por correio, ou a pessoa podendo ir buscar até o Ceia. E também, se a pessoa for muito sortuda, ela pode ganhar um livro hoje, inclusive, no final da live, né? De aproveitar e dar esse recadinho, né, Cris? É isso aí, estamos aí. Os livros estão à disposição, né? Estão todos lá na nossa vitrinezinha, que é a página do Sebo Online, então vale a pena visitar. O Juan faz umas coisas, umas artes bem bacanas lá, estão todos expostos os livros, é só vocês escolherem. Aí depois a gente vê como que chega até suas mãos. Né? Então, para isso, comenta bastante hoje, deixa seu like, se inscreve. Se não gostar dos vídeos, assiste um. Vai assistindo até você achar um que você goste. Tem muito vídeo, com certeza você vai gostar de algum. E quem não se inscrever vai para o Umbral também. Mas não vai ganhar bônus hora. Não vai ganhar bônus hora. Quem não ganha bônus hora. É assim. E qual que é? O Eros, ele tá querendo ganhar livro. Você viu que ele fez bastante já tá fazendo, né? Então, tá comentando muito. Tamo de olho. Então vamos lá. Vamos aí. Qual que é o tema de hoje, Cris? Nossa convidada? Hoje nós vamos falar a respeito do Espiritismo desde Jesus, ou desde Jesus até o Espiritismo, com a nossa querida Beth Gaebler. Boa noite, Beth, tudo bom? Boa noite, Beth. Boa noite, amigos. Boa noite, é uma alegria estar aqui. Ai, que bom. A Beth gosta de nos assistir, a gente está sempre vendo ela aqui quando a gente está com o Sextou, ela vem, ela comenta, ela fala alguma coisa, e hoje ela está aqui conosco para poder falar a respeito desse assunto. Assim, eu fui falar com ela sobre o Sextou, aí ela, que legal, começa às 8h30, eu vou assistir sim. Aí eu, não, a gente quer que você participe com a gente. Não foge não, Beth. Ela está muito feliz, Beth. Obrigada pelo convite, é uma honra. Porque esse tema aqui é bem bacana, né? É importante as pessoas entenderem, porque às vezes muitos têm dúvidas, né, a respeito do termo, né, até do termo espiritismo, que fala assim, não existia, né? Quando fala de reencarnação, às vezes também na Bíblia, apesar que a gente vai falar de Jesus para cá, mas quem vai falar é você. Eu só dou palpite e eu vou lá para trás das cortinas. Aí eu volto mais tarde aqui para conversar com vocês e vou colocando as perguntas do pessoal, tá bom? E tem o Oliveira aqui também, que nós não demos boa noite para ele. Boa noite, Oliveira, seja bem-vindo conosco. Compartilha com seus amigos nosso link aqui para trazer mais gente para assistir nosso super sextou de hoje. Então eu vou lá, volto daqui a pouco. Beijos. Até mais, Pis. Então, primeiro, obrigado por você ter aceito o convite, Beth. A gente agradece demais. E a gente fala assim no Espiritismo, né? Rememorando desde a época de Jesus, né? Até antes de Jesus, as revelações, né? Teve os profetas, Jesus, e o Espiritismo que seria o Consolador prometido por Jesus, né? Então, eu já vou começar te perguntando sobre o que seria, Beth, o que a gente conhece por as 3 revelações, né? O que seria isso? Boa noite a todos, né? Então, na obra de Deus, não há improvisos, né?
tudo é planejado, passo a passo, respeitando as nossas limitações intelectuais, morais. Então, Deus organizou o advento, a vinda das 3 revelações. O Moisés, que era um patriarca hebreu, ele trouxe a primeira revelação, numa época em que a humanidade ainda estava na infância espiritual. E toda criança necessita de limites. Então, Moisés trouxe os 10 mandamentos, cuja essência é fidelidade ao Deus único e respeito ao semelhante. E o Espírito Camilo, no livro Cintilação das Estrelas, psicografia do José Raul Teixeira, ele escreve, olha que interessante, o decálogo, os 10 mandamentos, né, constitui-se em bússola e freio, impondo normativas de acatamento e moderação, tornando-se assim a grande carta que traz notícias do anseio de Jeová, porque os hebreus chamavam a Deus de Jeová, o emissário que trouxe os 10 mandamentos, eles acreditavam que fosse Deus, e, né, deram o nome de Jeová, né? E, então, na época de Moisés, né, nós éramos crianças espirituais e precisávamos do não. Se a gente for ver os 10 mandamentos, tem um monte de não, né? Não matar, não roubar, não adulterar. Então, é o que não devemos fazer, para não dificultar a nossa evolução. Daí o tempo passa, na época de Jesus, a humanidade já estava numa juventude espiritual, porque assim como o ser humano, né, passa da infância para a juventude, para a madureza, a humanidade também evolui. Então, na época de Jesus, a humanidade já tinha condições de ouvir os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Os jovens espirituais, eles já têm condições de saber o que fazer, né? Então, já não era mais necessário tantos nãos. E o jovem, ele é carente de informações, de diretrizes, né, de orientações. Por isso que Jesus ensinava, faça assim, pense nisso, o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Então, o objetivo, segundo o Espírito Camilo, né, psicografado pelo Raul Teixeira, o objetivo da segunda revelação é ensinar o que fazer. E ao longo dos 18 séculos depois de Jesus, né, a sua mensagem foi trancada, diz o Camilo, nas masmorras escolásticas empoeiradas, né? Então, naqueles mosteiros da Idade Média, né? Escolástica, que foi a escola filosófica do tempo da Idade Média, né? Então, nesse período da Idade Média, até bem recentemente, como no século XIX, só os padres podiam ter uma Bíblia, poderiam ler uma Bíblia, né? E, né, nos primeiros séculos, na Idade Média, a Bíblia era escrita só em latim. Mas aí, no século XIX, Allan Kardec reúne o questionamento filosófico, né? Porque a doutrina espírita tem o seu tríplice aspecto. Então, a filosofia, a ciência e o aspecto moral. Então, Allan Kardec reúne o questionamento filosófico, as perguntas, né, que a filosofia faz, a ciência e a lucidez da fé raciocinada. Então, o Espiritismo é a terceira revelação. Ele repete as revelações anteriores, mas amplia, traz uns mais, né, ensinamentos sobre as leis divinas, para que possamos entender o sentido da vida, as causas dos sofrimentos. Então, o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, ensina o porquê fazer, o porquê amar, o porquê evitar o mal. E Emmanuel, no livro Consolador, questões 268 a 271, né, psicografado pelo Chico Xavier, nos ensina que os 10 mandamentos são a base de toda a justiça, até hoje. E que, apesar desses 10 mandamentos serem adulterados por seitas religiosas, pelos seus sacerdotes, eles voltam a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito do mundo, diz o Emmanuel, né?
os 10 mandamentos são o sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então, Moisés é o legítimo emissário do plano superior para nos entregar, né, ao planeta Terra, a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Então, Moisés trouxe a missão da justiça, o evangelho de Jesus, a revelação insuperável do amor, e o espiritismo, o cristianismo redivivo, trouxe a sublime tarefa da verdade. E o centro das 3 revelações é Jesus Cristo, né? É o fundamento de toda a luz, de toda a sabedoria. Então, fala Emmanuel, com o amor, a lei manifestou-se na Terra com seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos da exteriorização do amor com Jesus. É exatamente isso. Tanto que no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, eles dizem que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Então Jesus, com toda certeza, está no centro de todas as revelações. E o que você falou, Beth, faz muito sentido, porque se a gente for pegar o livro dos Espíritos e as outras obras de Allan Kardec também, e do Espiritismo de maneira geral, hoje em dia, às vezes é muito difícil de entender. Tem livros que eu pego para ler, aí eu deixo de canto e falo que não é meu momento ainda, eu não consigo entender o conteúdo ali. Imagine você apresentar isso há 2000 anos atrás, né? As pessoas não teriam como entender os ensinamentos. E naquela época, aquilo que ia contra a crença dominante, né? Muitas vezes era punida com a morte, né? Com violência, escravidão. Os discípulos, os seguidores de Jesus passaram muito por isso, né? Paulo de Tarso, Simão Pedro, enfim. Mas eu queria saber agora, Beth, como que foi essa trajetória, né? Porque no começo, nós o termo cristianismo nem existia, né? Nós éramos os chamados homens do caminho, né? E só depois que Lucas propôs, né? Ele disse que o mal também tem seus caminhos, então vamos chamar aquele que segue o Cristo de cristão. E como que foi, desde o surgimento, né, do cristianismo até o catolicismo, depois do surgimento do espiritismo, né, com a doutrina, como que foi essa trajetória, tanto do ponto de vista da história, como da filosofia, como que foi tudo isso? Olha que interessante, a palavra catolicismo significa universalidade, e já era usada pelos filósofos gregos da antiguidade, Aristóteles, Zenão, Políbio, né, 4 séculos antes, 3 séculos antes de Cristo, mas não no sentido de catolicismo como agora a religião atual, né? Mas então catolicismo significa universal. E como você falou, né, após a morte de Jesus, né, os discípulos é que divulgaram, então, todo o cristianismo. Então, Pedro foi o principal responsável por difundir o cristianismo, que até então era considerado uma mera seita judaica, né? Antes de Lucas dar o nome né, de cristão, eles não eram considerados cristãos, era uma seita judaica. Então, Pedro, todos os apóstolos viviam essa seita judaica. Né? Mas aí, no auge da civilização romana, o Paulo de Tarso expandiu esse cristianismo, que aí Lucas, né, deu o nome de cristão, para a maioria da população romana, que na época era pagã. Então, e aí o tempo passa, né? No ano 105 depois de Cristo, o Inácio, bispo de Antioquia, ele é que mudou o nome de cristianismo para catolicismo, no ano 105 depois de Cristo. Até o século IV depois de Cristo, o cristianismo, né, já estava espalhado por quase todo o mundo, mas ele era perseguido pelos imperadores romanos. No entanto, no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino foi o primeiro imperador cristão e ele deu liberdade de culto religioso para todo o Império Romano. E aí, né, já é o catolicismo, né? O catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? De Roma. E o tempo passa, né?
surgem os filósofos, os doutores da igreja. Então, o Santo Agostinho, esse mesmo, né, que então escreve lá no Livro dos Espíritos, traz muitas mensagens na codificação, ele viveu no século IV depois de Cristo. Para ele, o importante era a fé. Para ele, o importante era crer. Primeiro era necessário crer. Primeiro eu vou acreditar em Deus, para depois eu compreender Deus. E ele achava que a salvação era decorrente da fé. Mas, né, o tempo passa dentro da igreja, no século XIII depois de Cristo, 9 séculos depois, um outro grande filósofo teólogo, né, São Tomás de Aquino, ele pretendeu provar racionalmente a existência de Deus, ele ficou famoso por isso. E para ele, a fé e a razão eram modos distintos de conhecimento, e que fé e razão eram criados por Deus. Por isso não havia contradição entre fé e razão. Mas o objetivo da razão era conhecer as verdades fundamentais. E a fé tinha por, né, função penetrar nos mistérios de Deus. Então, cada um, né, tinha o seu porquê. Então, o doutor Angélicos, né, o São Tomás de Aquino, ele era chamado de doutor Angélicos. Para ele, a razão é que deveria servir à fé. Ele dizia que a razão presta um serviço precioso à fé. Mas que, então, a razão, porque a filosofia é baseada na razão, no questionamento, nas dúvidas, no raciocínio. Então, a filosofia seria uma serva da teologia para São Tomás de Aquino. Então, o objetivo da razão era fortalecer a fé. Para Santo Agostinho, a razão não era importante, o importante era só a fé. Aí vem Tomás de Aquino, já dá uma melhorada, né? Ele fala assim, não, a razão é importante, sim, mas a fé é muito mais. E aí, no século XIX, o Espiritismo transcende essa dicotomia, fé e razão, né? Quando Allan Kardec fala, fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o Espiritismo faz uma síntese, né, de todo esse conhecimento que veio através dos séculos, porque nada surge por acaso. O grande filósofo Herculano Pires, ele fala assim, que o espiritismo é o delta, sabe quando tem um rio assim com vários afluentes que vão para o mar? O delta, né, são vários afluentes formando, né, a foz do rio. Então, o espiritismo é o delta das religiões e das filosofias que ocorreram em toda a história da humanidade. Então, desde os filósofos antigos, né, da Grécia Antiga, e depois na escolástica, que são os filósofos da Igreja, né, da Idade Média, e depois outros, todos eles foram construindo conhecimentos, e a doutrina espírita, então, faz essa síntese. É maravilhoso, né? Nossa, demais, demais. Essa analogia assim, é perfeita, né? Vários rios menores convergindo para formar o leito de um rio muito maior. E o Espiritismo, ele reúne tudo isso mesmo, né? Até quando Kardec fala, substitui, né, a frase fora da igreja não há salvação, para fora da caridade aqui não há salvação. Né? Você não necessariamente precisa de dogmas, de vestimentas específicas, não precisa praticar caridade ou ler os testamentos de joelho, enfim. Ele tira todos esses dogmas, todos esses costumes e simplifica as coisas, né? Falando que fora da caridade é que não há salvação, né? Então, para mim, isso faz bastante sentido. Mas, dando continuidade aqui, Beth, nós temos mais uma pergunta, que é o seguinte. Você falou, né, da história da igreja, desde os homens do caminho até o catolicismo, depois até o espiritismo, mas eu acredito, né, que a igreja que os cristãos tenham sofrido muitas perseguições, e acho que depois de um tempo na Idade Média, né, enfim, eu não sou um grande estudioso sobre isso, mas os médiuns daquela época, né, eram tidos como bruxos pela igreja, né, e sofriam com perseguições, enfim.
né? Muitas vezes com a igreja, né, o clero, que já tinha um poder, uma influência muito grande, não aceitava ser contestado. Mas, enfim, eu não sou muito, né, não conheço muito sobre isso, mas eu queria te perguntar como que era a situação da Igreja Católica nessa época da Idade Média. Então, a Idade Média são os 10 séculos, né? Muitos dizem que é a noite escura da humanidade, né? Então, foi do século V ao século XV, depois de Cristo. E, nesse período, a Igreja Católica era muito poderosa. Ela controlava a mentalidade do povo, controlava a política, controlava os governos, e era também um balcão de negócios, né? Porque vendia cargos, funções religiosas, aquelas relíquias, né? Entre aspas, relíquias sagradas. Olha, então essa é a água do Rio Jordão, isso aqui é um pedacinho é a madeira que é um pedacinho da cruz de Jesus, né? Então, é, assim, relíquias sagradas entre aspas. E também vendia os famosos perdões, né? As indulgências. E com isso, a igreja se afastava, na prática, dos ensinamentos que ela pregava, porque ela pregava o evangelho de Jesus, mas não praticava o que Jesus ensinou. E aí, o que aconteceu, né, ao longo da história? Ah, né, houve, assim, mudanças na área política, econômica, social, houve o declínio do sistema feudal. É um conjunto de fatores que causaram as mudanças mais drásticas da Idade Média, né? Então, o declínio do sistema feudal, né, que tem o senhor, né, e os servos, né, o senhor do castelo, e ele era dono dos servos, ele podia até matar se ele quisesse, né, e começa a declinar esse sistema feudal. Houve o nascimento de novos núcleos de poder em torno das cidades. Se antes tinha o imperador de Roma, né, agora começavam a surgir nobres muito poderosos que formavam cidades ao redor de si. Então, o que aconteceu foi a formação das monarquias nacionais, né? E o surgimento do capitalismo ainda muito incipiente, né? Então, com a burguesia, né? E assim, o comércio, o lucro. E então a burguesia também foi se fortalecendo, porque como declinou o sistema feudal, né, deu oportunidade para a burguesia se fortalecer. Outra coisa muito importante foi o surgimento da prensa, né, de Gutenberg, né, que é os tipos para formar os livros, né, porque até então era tudo copiado manualmente, os livros eram raríssimos, né, e agora já não, podia-se, né, colocar uma frase inteira, uma página inteira, e pá, né, carimbava, né, então ficava mais fácil fazer um número maior de livros. Então a Bíblia passou a ser publicada, e então as pessoas tiveram acesso à Bíblia. A Bíblia era assim, propriedade só da Igreja Católica. E tudo isso acabou gerando um confronto entre igreja e Estado. Então, a burguesia se sentia limitada pela igreja, porque a igreja condenava o lucro. As monarquias queriam se apropriar das rendas da igreja, porque a igreja católica cobrava tributos também, né, dos seus súditos. As monarquias também queriam seu filão. Os nobres também se confrontavam com os religiosos, porque eles também queriam terras e também queriam uma parte da arrecadação de tributos. E um grande filósofo que viveu no século XVI, o Erasmo de Roterdã, ele escreveu o livro O Elogio da Loucura, em 1509. E, muito corajosamente, nesse livro, ele condenou a leviandade do clero, que conduzia, assim, de uma forma, né, leviana os assuntos sagrados. E esse livro ele tem muitas críticas que demonstram a mudança dos tempos, sabe? Tem um termo que chama o espírito da época, o Zeitgeist.
Então, quando as coisas começam a amadurecer de certa forma, a humanidade começa a evoluir, né, assim, aí surgem as crises, as revoluções, as mudanças. Então, houve aquele tão famoso, né, renascimento cultural nas artes, nas ciências, e essa renovação levou os fiéis da Igreja Católica a questionarem os mandos, os desmandos, né, da Igreja Católica. Com essa renovação, eles começaram a repensar o que é religiosidade, a repensar, não, mas o Papa mesmo, né, tem essa autoridade plena. O Erasmo de Roterdã, ele não rompeu com a Igreja, de forma alguma, mas ele defendia a tolerância religiosa, como você mesmo falou, né? A Igreja mandava queimar as pessoas que tinham mediunidade, porque só quem podia receber os santos da Igreja Católica eram as pessoas de dentro da Igreja. Mas se a pessoa tem mediunidade, ela não era um padre, não era uma freira, era considerado um bruxo, um demônio, vai para a fogueira, né? E o Erasmo de Roterdã, ao contrário do que, né, seguia a igreja, ele defendia a tolerância religiosa e ele defendia uma teologia baseada exclusivamente nos evangelhos. E com isso ele preparou o terreno para os reformadores, né? Aqueles que fizeram a reforma protestante, né? E foi um conjunto de movimentos religiosos que contestaram o poder da Igreja Católica. É isso aí. Isso que você falou sobre a igreja tratar, né, com leviandade alguns assuntos sagrados, visando o próprio interesse, me lembrou de uma passagem do Nosso Lar, né? Que na época da escravidão aqui no Brasil, não sei se antes da época da escravidão também, mas enfim, era muito comum as pessoas que eram mais abastadas, que eram ricas, que tinham dinheiro, pagar para orar por elas depois que elas morrerem, para garantir que elas iam para o céu. Então, elas pagavam para as pessoas continuar orando por elas, independente da conduta dela durante a vida, ela iria para o céu porque ela deixou dinheiro ali para orarem por ela, né? Como se no, isso a gente sabe que hoje em dia a gente tem consciência de que é um absurdo, né? O que conta é a conduta da pessoa durante a vida, como ela agiu diante do próximo, se ela seguiu os ensinos de Jesus, enfim. E, e até hoje a gente vê coisas parecidas, né? Uma vez eu fui num velório e a pessoa começou a orar o terço todo, né? De forma mecânica, assim, 50 Ave Marias, 20 Pai Nosso, mas sem estar imbuído de um sentimento, sem desejar coisas boas para a pessoa, né? E Kardec falava que a gente não vai ser atendido pela multiplicidade das nossas palavras, mas pela sinceridade delas, né? Então até hoje ainda tem um pouco disso, né? Da ignorância do conhecimento, né? De fazer por não saber como fazer o correto, né? Mas O mecânico, né? O Pai Nosso se torna mecânico, né? A Ave Maria é mecânica, né? então, a pessoa, ela reza, mas nem pensa, assim, na parte que você está falando, o pão nosso de cada dia, pensa em você agradecer na comida, dando a comida para uma pessoa que precisa, né, dando o alimento para um morador de rua, para um animal abandonado. As pessoas vão rezando e, mecanicamente, assim, sem sentimento nenhum, né? E eu acho que foi em um dos livros do André Luiz, não me lembro. Mas eu creio que para quem tem a visibilidade ou para quem tem a clarividência ou para quem já é um espírito que está mais adiantado, consegue ver a aura da pessoa que está orando mecanicamente com a aura da pessoa que está orando com o coração, né? Tá ali não utilizando palavras mecânicas, mas orando com sentimento, né? Tem um livro do André Luiz, eu não lembro qual, e ele fala que ele vai numa igreja e as pessoas É estão muito bom. recebendo a hóstia, né? Então, tem aqueles que estão recebendo a hóstia e pensando nos seus problemas. E essa hóstia não surte efeito. E tem outros que, enquanto recebem a hóstia, eles oram com tanto fervor e humildade, pedindo ajuda ao mais alto, que aquela hóstia se transforma, né, em luz. Sim. Nossa, esse livro mesmo que eu tava falando, que eu não lembro o nome, mas é exatamente assim.
Beth, a gente tem uma pergunta, eu vou pedir para a Cris colocar nos comentários. O Oliveira perguntou assim, Joana d'Arc colaborou em qual dimensão para o crescimento humano e espiritual? Então, olha, fofoca espiritual, né? Dizem que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes, né? Então a gente lê isso em vários autores, né, espíritas. E depois, ela, antes, né, da Revolução Francesa, ela lutou pela libertação da França, em relação à Inglaterra, mas desde, né, muito adolescente, ela via os espíritos, e esses espíritos lhe, digamos, orientavam, né, para que ela fosse para falar com o rei, para que ela seguisse na batalha, para que ela pegasse em armas. E aí ela foi muito corajosa, isso enquanto encarnada, né? Porque ela foi aprisionada. Então, tanto a França como a Inglaterra, né, fizeram um julgamento assim esdrúxulo. Ela foi torturada, porque eles queriam que ela dissesse, olha, aí a gente vê a força da Igreja Católica, né? Que ela dissesse que não, que isso tudo era a imaginação dela, que ela não via espíritos, não ouvia vozes. Mas ela, né, não, ela falou, eu ouço, eu vejo, mas se você não tirar essa sua declaração, você vai morrer na fogueira. Então eu vou morrer na fogueira. E ela morreu na fogueira. E daí, né, não sei de outras encarnações, mas provavelmente é um espírito de muita luz, porque com essa missão tão difícil, né, que ela trouxe essa reviravolta, né, na França, ela, corajosamente, ela, como se fala, conseguiu quitar muito dos seus débitos passados, se é que ela foi Judas Iscariotes, né, e daí, com certeza, ela deve estar, assim, trabalhando, né, com os espíritos instrutores da humanidade. Então, se ela está reencarnada ou não, eu não sei se ela reencarnou depois disso. Existem muitos livros, né? Inclusive a irmã Cidufo, que foi uma médium que trabalhou com Jesus, com Allan Kardec, ela era muito adolescente. A gente pode ver isso no livro Kardec, no filme Kardec da Netflix, né, que está na Netflix. A irmã se psicografou a história de Joana d'Arc. É assim, Joana d'Arc por ela mesma. Então, Joana d'Arc falando da própria biografia para Irmã Cidufo. E o Kardec diz que, né, ele acredita que seja realmente Joana d'Arc. Então, provavelmente, ela deve estar agora no plano espiritual, né? Trabalhando para a evolução da humanidade, né? Sim, com certeza. Não Porque, sabia. mais uma coisinha, Juan, porque assim, os missionários, eles não estão só no aspecto, no âmbito religioso, né? Tem o missionário da ciência, Giordano Bruno, que foi também queimado vivo, Galileu Galilei, e tantos outros, né? E outros que agora não foram perseguidos, mas são grandes missionários da ciência, então Isaac Newton, Einstein e tantos outros. Tem os missionários da mudança social, então a gente vê Gandhi, Mandela, tem os missionários da caridade, como Madre Teresa de Calcutá. Então, né, tem muitos, tem os filósofos que nos fazem pensar sobre a própria vida, o porquê de estarmos aqui, qual o sentido da nossa existência, porque filosofar é questionar, né, a própria vida. No começo, na Grécia Antiga, os filósofos questionavam o cosmos. Como surge o cosmos? Como funciona? E de Sócrates para cá, o questionamento foi sobre si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, são grandes missionários em muitos âmbitos, em muitas áreas do conhecimento, né? Sim, como você disse no começo, né? Não existem improvisos, né, na obra de Deus, então tudo é planejado e acho que todos esses missionários eles vêm para desenvolver as diversas áreas da humanidade, né? Para que a gente não aprenda muito
evolua muito no conhecimento científico, mas deixe de evoluir na moral, por exemplo, né? A gente tem que evoluir em todas as áreas do conhecimento humano. Mas, voltando, Beth, você, antes da pergunta que apareceu no chat, você ia começar a falar sobre a reforma protestante, né? A igreja perdendo poder e tudo mais. E como que ocorreu mais ou menos essa reforma protestante? Bom, então, o primeiro, né, grande reformador foi Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano alemão. Então, ele era influenciado por Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, a razão não era importante, só era importante a fé. E Martinho Lutero, como monge agostiniano, era obcecado pelo tema da salvação, seja pela fé ou pela graça. Então, Deus, né, dá a graça da fé para essa pessoa, escolhe, né, para Lutero, Deus tem o escolhido. Então, esse vai ser agraciado por Deus, ele vai adquirir a fé, vai ganhar a fé e vai se salvar. Então, para Martinho, para Lutero, a salvação não seria consequência, como acontecia, né, da compra de indulgências, sabe, de relíquias santas, mas a salvação viria da fé. Então, seria um assunto individual. Se não precisa de indulgência, não precisa de relíquia, né, considerada santa, entre aspas, né, a hierarquia eclesiástica é inútil. Para a igreja, só o clero é que era o intermediário entre o homem e Deus. Só o clero é que podia interpretar e ler a Bíblia. Mas para Lutero, todos poderiam receber a sua fé diretamente de Deus, pela graça divina, né? Não importando se fosse padre, se fosse leigo. Então, para Lutero, o homem alcançaria a salvação pela fé pessoal. Porque, sabe, na Europa, naquela época, já estava fermentando um senso de individualismo. Então, a salvação não viria pelas boas obras, olha só. Mas fazer as boas obras seria um resultado de ter sido escolhido por Deus e ter recebido a graça da fé. E o Martinho Lutero, ele foi apoiado pelos príncipes alemães, né, do Sacro Império Romano Germânico, porque a gente viu, né, começou aquele confronto entre os príncipes das monarquias e a igreja. Então, lógico que eles vão apoiar Martinho Lutero. Então, o Martinho Lutero, com a ajuda dos príncipes da Alemanha, empreendeu esse grande movimento reformista. Ele elaborou as famosas 95 teses, né, na língua alemã. E isso na língua alemã para que todas as pessoas de todas as classes sociais tivessem acesso. E o que eram essas 95 teses? Eram críticas à autoridade papal, né? Então, o Lutero, ele defendia a livre interpretação da Bíblia, o retorno às escrituras sagradas, né? Não adorar imagens, né? Então, a gente vê, né, que o protestantismo não tem imagens. E essas 95 teses, elas foram, né, espalhadas assim como convites, né, nas portas das igrejas, das universidades, como convites para discussões acadêmicas sobre a doutrina católica. Tem um filósofo espírita, Manuel Pelicas São Marcos, ele escreveu A Filosofia Espírita e Seus Temas. Tem 2 tomos, né? 1 e 2. E nesse livro, o Manuel São Marcos, ele explica que a reforma luterana fracionou o cristianismo, dividiu o cristianismo em muitas facções. E com isso, houve uma contribuição para a reformulação do pensamento religioso, que mais tarde receberia o espiritismo. Então, ele explica que o protestantismo possibilitou o acesso do Evangelho de Jesus
fora da igreja, em linguagem acessível. Então, a Reforma Luterana foi um dos primeiros movimentos do século XVI que questionou as posições e práticas da igreja, porque ela era muito poderosa e influente, ela acumulava terras, ela queria influenciar monarquias, mas também a igreja passava por uma grave crise moral, né? Pelo abuso do poder de seus representantes. E Lutero, então, fundou o luteranismo, mas outros reformadores vieram. João Calvino, o próprio Henrique VIII, rei da Inglaterra, que instituiu a Igreja Anglicana. Sim, e acho que isso foi muito importante, como você falou, para reformular, para a gente poder pensar um pouco fora da caixinha, né? Porque antes a igreja detinha um conhecimento, ela que interpretava tudo, e a gente ficava à mercê do clero, né? Mas agora que você estava falando, e agora você chegou ao Espiritismo, né? Que é o foco do tema de hoje, né? Então, o Espiritismo também, né? Quando nasceu, também sofreu muitas perseguições na França. Até no Brasil, quando chegou aqui, foi muito perseguido, né? No próprio Centro Espírita, o Irmã Ângela, já me contaram que, no começo, né? Tinham pessoas que atacavam pedra na janela, desviavam da rua quando eu via que a pessoa era espírita, enfim. E alguns dizem que é ciência, que é religião, que é uma doutrina, é um estilo de vida. Então, o que seria, assim, o espiritismo para a gente? Então, se você me permite, eu gostaria, assim, fazer um elo entre esses reformadores do século XVI, até chegar no século XIX, que surge o Espiritismo, falando das consequências da Reforma Protestante. Você acha que dá tempo? Claro, tranquilo, tranquilo. Tá. Então, quais foram as consequências da Reforma Protestante? Então, a Reforma Protestante reduziu o poder da Igreja Católica, tanto na política como na sociedade. Então, surgiram rupturas entre a Igreja e as monarquias. E, com isso, a burguesia se fortalece, né, com a ideia do lucro. Foram, assim, surgindo novas igrejas pela Europa, com a tradução da Bíblia em vários idiomas, e aí a Igreja Católica reagiu à Contra-Reforma. Então, ela restabeleceu o Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição, que tinha sido fundada em 1534 pela Companhia de Jesus, pelo jesuíta Inácio de Loyola, né? E também a Igreja Católica criou um Index Librorum Prohibitorum, que é uma lista de livros proibidos pela Igreja, né? E os autores, eles eram passíveis de serem julgados, levados a prisões, a degredos, a execuções. E aí, por que eu estou falando isso? Porque no século XIX, as obras da codificação espírita foram para o index da Igreja Católica. A gente, né, sabe aquele acontecimento em que centenas de livros espíritas foram retirados de circulação e queimados na praça pública de Barcelona, lá na Espanha. No filme Kardec, né, que está na Netflix, mostra até que Kardec ficou uns dias na prisão, né, que foi o bispo que mandou prendê-lo. E aí, assim, voltando um pouquinho, né, para falar do Espiritismo. Para Tomás de Aquino, voltando, né, aquele filósofo que defendia que fé e a razão são modos distintos de conhecimento e não podem contradizer-se porque Deus é o autor da fé e da religião, da razão, mas que a razão é suficiente para conhecer as verdades fundamentais, mas não é capaz de penetrar nos mistérios de Deus. Isso, né, era a opinião do Tomás de Aquino. Então, para Agostinho, o importante era a fé. Para Tomás de Aquino, o importante era mais a fé, mas a razão também era uma serva da fé. Ela seria importante para fortalecer a fé. Aí vem, no século XIX, o Espiritismo que faz a síntese, que transcende essa dicotomia de razão e fé. Então,
busca a compreensão apoiada nos fatos e na lógica, né? Como a gente, né, ele fala, fé raciocinada, né? Aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Repetindo. Então, você, conforme a sua pergunta, o que é o Espiritismo? Lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, é o próprio Allan Kardec que nos diz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Por quê? Porque o Espiritismo surgiu com a observação dos fenômenos mediúnicos, das mesas girantes, né, das cestinhas que acabavam escrevendo. Então, é uma ciência. Tinha até uma metodologia, né? O Allan Kardec usou uma metodologia científica, por isso que ele também foi um cientista. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, foi assim que ela se originou, e uma doutrina filosófica, porque tudo que os espíritos trouxeram, os ensinamentos que eles trouxeram, formou um corpo de doutrina, formou a filosofia espírita. E aí Allan Kardec fala, como ciência prática, o espiritismo consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, essa comunicação com o plano espiritual, envolve a mediunidade. E como filosofia, o espiritismo compreende todas as consequências morais que dimanam, que são consequência dessas mesmas relações. Então, a gente pergunta, o espiritismo é religião? Aí a gente vai lá na Revista Espírita, de dezembro, essa mesma, né, é a mesma que fala o que é o espiritismo, é o próprio Allan Kardec escrevendo, dezembro de 1868. Então, Allan Kardec, ele faz essa pergunta no artigo dessa revista. É o espiritismo uma religião? Aí ele responde assim, sim e não. Aí ele né, nos explica por que é sim e não. Porque a palavra religião é polissêmica, ou seja, tem vários sentidos, vários significados. O Allan Kardec, ele era, né, conhecia muitas línguas, ele era um filólogo, né, conhecia a, a formação das palavras. Então, ele explica que, no sentido mais comum, mais vulgar, a religião é um conjunto de cultos, de práticas exteriores de adoração, de rituais, de hierarquia, de cerimônias. Aí ele fala assim, se usarmos a palavra religião no sentido mais comum, com seus rituais, cerimônias e práticas exteriores, o espiritismo não é religião. Mas no sentido filosófico, de união com o divino, né, união com Deus, e de laço de fraternidade entre os homens, solidariedade, o espiritismo é religião. E aí ele completa, ora sim, sem dúvida, senhores, ele escreve assim, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços de fraternidade, de comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, sabe, uma regra, uma norma, né? Uma obrigação, mas sobre as mais sólidas bases. Quais são essas bases? As próprias leis da natureza. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, né? Lei de amor, justiça e caridade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de trabalho. E aí ele fala assim, por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Então, ele fala que o Espiritismo não tem característica de uma religião nesse sentido, né? Do sentido mais vulgar da palavra, com seus rituais, paramentos, com essa acepção usual do vocábulo. E olha que interessante que ele escreve, eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Assim, não, o Espiritismo, então não vamos falar que é uma religião, porque não é uma religião nesse sentido usual.
É uma doutrina filosófica e moral. Filosófica, que são os ensinamentos dos espíritos superiores, e a moral, que é decorrente desses ensinamentos. O que é ética? O que é moral? Ética é a teoria, né? São os princípios universais. A moral é o que a gente faz com essa teoria, com esse conhecimento, com essa ética, com esses princípios universais. É a nossa prática, a nossa vivência. Por isso que se fala, né, em moral espírita. E o Manuel, São Marcos, né, ele escreve que o Allan Kardec ele não ressaltou de início o aspecto religioso da doutrina, mas ele vivia na essência de todo o seu trabalho, da sua vida, a ideia magna de uma ética de teor eminentemente moral e religioso. Quer dizer, a ética, né, que são princípios universais, trazidos pela doutrina espírita, que são as leis de Deus, eram vivenciadas por Kardec no sentido moral e religioso, porque ele praticava essa ética, e a moral é a prática da ética. Então, o Manuel São Marcos fala assim, o Espiritismo não é uma religião instituída com rituais, paramentos, cultos, mas a filosofia espírita tem consequências morais, ajudando o homem a ligar-se ao Criador e a tornar-se um homem de bem. Essas são as consequências morais, né, da filosofia espírita. Nossa, não tem como ser mais completo do que isso, Beth. E no livro dos Espíritos, né, que a maior parte dele é um conjunto, né, de perguntas e respostas, né, e quem o auxiliou na codificação é o chamado Espírito da Verdade, né. E aí agora a pergunta de milhões, assim, antes da gente ir para o sorteio do nosso livro, o que seria, Beth, ou quem seria, enfim, o que seria o Espírito da Verdade, que respondeu as perguntas, que colaborou com Allan Kardec na codificação da doutrina espírita? Então, vamos lá no tempo de Jesus, o evangelista João, no capítulo 16, versículos 12 e 13, fala uma frase de Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, na época de Jesus, havia uma limitação intelecto-moral, por isso que Jesus não disse tudo, e por isso que muitas coisas ele falou por alegorias, por parábolas, mas na Santa Ceia, Jesus anunciou que viria o Espírito da Verdade para nos guiar através da verdade. E na codificação espírita tem muitas mensagens do Espírito da Verdade. Como você falou, é o responsável do advento da terceira revelação. Ele inspirou Allan Kardec, ele dirigiu os trabalhos espirituais da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, lá na Revista Espírita, tem duas revistas, de março e junho do ano de 1862, o Allan Kardec evoca, em março, o senhor Jobard e em junho, o senhor Sansão. Eles eram membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas eles tinham desencarnado. Aí o Allan Kardec pergunta para o senhor Jobard quem estava presente à reunião. Aí ele fala, Lázaro e Erasto, e mais afastado, o Espírito da Verdade, planando no espaço, e uma multidão de espíritos amigos. E daí, em junho, né, o Allan Kardec, evocando o senhor Sansão, pergunta quem ele via, né? Ele via o Espírito da Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Soné, São Paulo, Luís e outros amigos. E a gente vê lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, uma mensagem do Espírito da Verdade. Então, lá na codificação, onde ele escreve, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Quem é que veio entre os filhos desgarrados de Israel outrora? Né? Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra,
deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Quem é que trouxe essas verdades, né, no tempo de Jesus? Aí, olha, eu revelei, diz o Espírito da Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu revelei a doutrina divina e como um segador, né, aquele que ceifa, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Olha que coisa mais linda. Eu liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. Quer dizer, todo aquele conhecimento anterior a Jesus, porque Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo, a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os filósofos, os pensadores, prepararam esse terreno para Jesus e depois João Batista. Então, quem disse vinde a mim, né? Jesus, né? No livro dos médiuns, olha que interessante, no capítulo 31, item 9, tem uma mensagem: venho, eu, vosso Salvador e vosso juiz, venho, como outrora, aos filhos transviados de Israel. E aí o Allan Kardec põe uma nota aqui no livro dos médiuns, diz que essa mensagem foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi assinada por Jesus de Nazaré. E na Revista Espírita, de dezembro de 1864, o Espírito Verdade faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, que estava sendo lançado naquele ano, em 1864. Então, ele fala assim: um novo livro acaba de aparecer, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim por ordem de meu pai, é o Espírito da Verdade falando. Há 18 séculos vim, por ordem de meu pai, trazer a palavra de Deus. Há várias moradas na casa do meu pai. Eu disse-lhes há 18 séculos. Então, e mais, só para terminar no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo, no capítulo 6, o Espírito da Verdade escreve: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Quem é o grande médico das almas? É Jesus. Então, o Espírito da Verdade é Jesus, que voltou para cumprir a promessa que ele fez de enviar o Consolador. E todos os espíritos que colaboraram na codificação espírita agiram, e ainda hoje agem, né? Porque a doutrina espírita é progressiva, sob a inspiração do Mestre de Nazaré. Então, o Espírito da Verdade foi o dirigente dos instrutores espirituais que trouxeram a terceira revelação. Como a gente leu em vários trechos da codificação, é o próprio Jesus, né? Sim, nossa, é muito bonito de ouvir isso, assim. Eu não conhecia essa história por completo, assim, mas é como a gente diz, né? Conhece um Criador pelas suas obras e algo tão bonito como a doutrina espírita não teria como ter vindo de outras fontes, né? Então, Beth, a gente agradece demais, né, por você ter aceitado o convite. O pessoal aqui nos comentários também gostou bastante. Então, com certeza, a gente espera que você possa estar aqui com a gente de novo. E antes de terminar, então, a gente tem mais uma pergunta no chat. Vou pedir para a Cris colocar aqui para a gente. A Oliveira pergunta assim: e o pensador espírita Leon Denis participou dos Fundamentos Espíritas? Então, o Leon Denis, viveu um pouquinho depois de Kardec. Ele viveu no tempo de Kardec, né? Mas ele já morreu no século XX. Ele é o grande filósofo, é o maior filósofo da doutrina espírita. Ele é um filósofo poeta. Tem muitos livros que ele escreveu. Se a gente for ler os livros dele, é encantador, sabe? São profundos, gostosos de ler, cheios de poesia. É fantástico. Leon Denis é fantástico. E, pelo que a gente lê em obras mediúnicas, se Allan Kardec falhasse na sua missão de codificar a doutrina espírita, aí Leon Denis seria o segundo, né? O segundo já preparado para trazer a codificação espírita. Leon Denis foi um grande divulgador da doutrina espírita, fantástico, trabalhador incansável. Bem legal. Isso me deu uma ideia de, no futuro, a gente trazer
quadros sobre algumas personalidades da doutrina espírita, né? Falar sobre Karl Barchuta, sobre Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Acho que ia ser bem legal, né? Tem livros, aqui em casa eu tenho um livro do Karl Barchuta, da biografia. Eu acho que seria uma ideia muito boa, né? Falar sobre essas pessoas que contribuíram tanto com a divulgação e o desenvolvimento da doutrina, né? Bom, então agora, obrigado mais uma vez, Beth, pelo bate-papo aqui, pela conversa. Eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante também. E a gente espera você uma nova oportunidade para a gente poder fazer outros sextos com outros temas, ou com esse tema também, porque eu tenho certeza que tem bastante coisa para falar ainda. E agora eu não sei se a Cris ela quer fazer algum comentário ou se a gente pode ir para o sorteio. A Cris ela colocou os nomes aqui, ó, de todo mundo que fez comentário, que participou, né? Tanto no Facebook como no YouTube. E agora ela vai sortear um dos nomes. Vamos ver quem ganhou hoje. Deixa eu ver. O sorteado foi um Marcial Almeida. Então, parabéns, Marcial Almeida. Você acabou de ganhar um livro. Então, para você, você pode ir lá no nosso sebo, no Instagram, que está aí na tela para você, @Mundo dos Livros. Você pode escolher um dos livros de lá, ou entrar em contato no Instagram, tanto do Mundo dos Livros, quanto no Instagram do nosso centro, no Centro Espírita Irmã Ângela. E aí você pode conversar com a gente, solicitar o seu livro, e a gente conversa depois para ver como a gente pode fazer com que o livro chegue até você. É isso aí, né, Cris? Acho que você tá com o microfone mudo, Cris. Aí eu fecho para não ficar fazendo barulho aqui de fundo. O Marcial, vou ver com ele é de Santos, não, ele é de São Vicente. Aí depois a gente vê como que envia, escolher o livro lá, como que a gente libera para ele. Beth, foi excelente. Eu estava acompanhando aqui no off, né, aqui atrás, nas cortinas, mas muito bom. Parabéns pela reflexão, que em breve. Agora você já tem, né? Acho que é para não, julho, não, agosto, você acha que vai ter uma palestra conosco, né? Eu ainda tem que confirmar, acho que a data com você. Sim. Aí a gente conversa novamente. Seria, acho que é terça, segunda ou segunda, né? Acho que depois aí eu te passo a data direitinho, ainda não te confirmei. Mas então é isso, só vou dar uma reforçada aqui para o pessoal que chegou depois a respeito da nossa palestra de domingo. Nós vamos ficar meio encoberto aqui, ó. Que é a palestra com Luiz Armando, domingo, às 9h da manhã, lá no Centro Espírita Irmã Ângela, presencial, 9 da manhã. Então, vale a pena vir participar. Logo, a Beth vem fazer palestra presencial conosco também no domingão. Tá bom? Então, um grande beijo para todo mundo. Um bom final de semana para vocês. Marcial, depois te passo o link para você ir lá ver o nosso sebo online. Ele falou que ele não tem Instagram. Meu Deus, e agora? Vou ter que printar as telas e mandar para ele ver os livros que tem lá. Aí ele escolhe. Então, fica assim, sexta-feira que vem, nós já estaremos sexta-feira que vem já é julho, né? 1º de julho. Aí vai ser com o Anderson, né? Próxima palestra, o próximo sextou. Então é isso. Valeu muito a pena, foi muito bom. Muito obrigada pela presença de todos, Beth, Juan. A todos os que nos assistiram, nos acompanharam, compartilhe os nossos sextos, né? Lá no nosso canal a gente tem vários programas, tem as palestras semanais, que vale muito a pena, tem muito material bom lá, né, Juan? É isso aí. Então tá bom. Então, gente, até sexta-feira que vem, se Deus quiser e Ele adquirir. Grande beijo, até. Tchau, tchau.